Olá, maravilhosos e maravilhentos do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje estou trazendo um vídeo um pouquinho diferente, porque nós estamos hoje no 8º dia, né, do isolamento social. E nessa madrugada eu perdi meu sono, na verdade a minha bebê acordou. E ela fez xixi na cama, e era umas 4 e pouquinho. E ela me chamou, eu fui até o quarto dela, troquei ela, coloquei roupa seca, e ela voltou a dormir. E eu voltei para o meu quarto, eu não consegui dormir, eu comecei a pensar como que nós perdemos o nosso foco, como que a gente se distancia do nosso foco tão facilmente. Antes, até mais ou menos terça ou quarta, só se falava do isolamento social, do Covid-19, tudo que se via no WhatsApp, nas redes sociais, era com relação à higienização, era com relação ao número de mortos, tinha que tudo voltava para o Covid-19, não se falava outro assunto. Então, assim, toda a nação, todos os brasileiros, todo mundo voltou para esse assunto. Itália, China, número de curas, números de mortos, o número de risco. O assunto era esse. E de repente, não sei o que aconteceu, porque eu não vejo televisão, então eu tô por fora, não tô tão informado como as pessoas que acompanham, né? Parece que o senhor presidente fez um pronunciamento, fez uma live, eu não sei muito bem o que ele fez, e ele falou algumas coisas e todo mundo se dispersou. A população se dispersou. Então, assim, como eu não acompanho, não sou antenada, o que eu observei olhando as redes sociais? Que nós não somos um povo unido. Que nós, qualquer coisinha dispersa. Então, estava todo mundo unido com relação à higienização, com relação ao vírus, cada um querendo proteger o seu, mas de repente, quando ocorreu esse pronunciamento, a população se dividiu novamente. Entendeu? Aí voltou, uns apoiam o partido A, uns apoiam o partido B, uns apoiam isso, outros criticam. Mas o que eu quero falar com isso? Que, gente, nós estamos no país, no Brasil, nós andamos debaixo do mesmo presidente. Então, assim, se der ruim para A, vai dar ruim para B, vai dar ruim para aquele que apoiou, para aquele que não apoiou. Mas eu respeito isso, porque se tem uma coisa que eu não entendo nada é política, eu nem me meto com relação à política. O que eu quero trazer com essa discussão, o que eu fiquei meditando no meio da madrugada, depois que eu voltei para o meu quarto, foi isso. Nós perdemos o nosso foco muito rapidamente. Então, assim, quando tá tudo no auge, parece que eles fazem até de propósito. Eles vão lá e plantam um outro assunto. Eles vão lá e colocam no meio disso uma outra coisa para que as pessoas percam o foco disso e se distanciem. Assim também é a nossa vida com Deus. Assim também é a nossa vida com Cristo. Às vezes a gente está indo firme na presença de Deus, indo ao templo cultuar com os irmãos, e de repente o pastor fala uma coisa, o padre fala uma coisa, o seu líder espiritual fala alguma coisa, e você diz: eu não volto mais ali. Porque o pastor, o padre, o meu líder falou isso e eu não gostei. Você tá firme numa cela, num pequeno grupo, no PG, e de repente o líder fala alguma coisa, você diz: eu não vou voltar mais ali. Então, se eu já não tô mais, não concordo com ele, pronto. Então, assim, é assim a nossa vida. Nós temos qualquer motivo. Se eu não concordo com a opinião de alguém, já é motivo para tirar eu do meu foco, é motivo para gerar uma discussão, para gerar uma inimizade, um distanciamento. Então, assim, nós, igual, por exemplo, com esse isolamento todo, eu quero te fazer uma pergunta, te levar a meditar. Não sei qual que é a sua crença, eu não tô falando para crente, não tô falando para católico, não tô falando para religião específica. Eu estou falando para você, pessoa. Se você é pessoa e tá andando nesse solo chamado terra, então, assim, a minha pergunta é para você. Nesse isolamento social, o que você tem feito? O que você tem feito para melhorar a sua vida?
O que você tem feito para melhorar você como profissional, para melhorar você como pai, como mãe, como filho, como filhos, né? Você tem se preocupado nesse tempo de isolamento social para dar mais atenção para sua família, para as pessoas, né? Que às vezes você está isolado na casa de um tio, de um avô, não sei. O que você tem feito nesse isolamento com as pessoas que estão isoladas com você? O que você tem feito para melhorar o seu convívio com elas? O que você tem feito para quando abrir o portão da sua casa e você se dizer livre novamente, como vai ser a sua vida lá fora? Sabe, amados, uma coisa eu estava pensando e eu fiquei falando com Deus na madrugada, que eu não me permito sair desse isolamento social como eu entrei. Eu não me aceito voltar para minha rotina, digamos assim, normal, da mesma forma que quando eu saí. Sabe por quê? Esse isolamento, gente, é a permissão de Deus. Então esse isolamento, ele foi nos dado para que houvesse crescimento em nós, para que a soberba caísse, para que a falsidade caísse, para que nós pudéssemos compreender que nós não somos melhor do que ninguém, que nós não somos superior a ninguém, porque esse vírus ele atingiu patrão, empregado, ele atingiu classe rica, classe pobre. Então assim, se você for fazer uma pesquisa aí, você vai ver, porque eu fui olhar, tá, gente? Tem muita gente, tipo, famosos que contraíram, jornalistas que se contraíram, parece que tem até alguém dos ministros, não sei muito bem aí, que contraiu esse vírus. Então isso mostrou para nós que não é classe, que nós somos todos iguais. Não é por eu ser negra que eu sou diferente de você que é branco, de você que é albino, de você que é amarelo, pardo. Não existe essa diferença, nós somos todos iguais. Então, amado, faça desse isolamento um momento de crescimento, sabe? Como tem sido o seu isolamento? Você tem se isolado simplesmente das pessoas lá fora e tem ido para as redes sociais, fica o tempo todo com o celular na mão, no Netflix, no Google Play, assistindo as coisas? Ou você realmente tem feito desse isolamento um momento de conhecer seu filho, de conhecer sua filha? Você, marido, que tá aí, tem feito desse isolamento um momento de conhecer sua esposa, de conhecer, sabe, a sua família, saber realmente o que eles gostam, o que eles fazem enquanto você está trabalhando? Você realmente procurou conhecer as pessoas que estão isoladas com você? Olha a oportunidade abençoada que o Senhor está te dando, a oportunidade de você conhecer as pessoas à sua volta, porque muitas das vezes nós somos pais, nós somos mães, nós somos filhos, nós somos irmãos, mas nós não conhecemos as pessoas com quem nós moramos. Você não sabe a fruta que o seu filho gosta, você não sabe a roupa que a sua esposa gosta. Esposa, você não sabe o prato preferido do seu marido. Sabe por quê? Porque a correria do dia a dia não tem te permitido isso. E eu quero falar para você o seguinte: o nosso foco precisa ser Jesus, precisa ser vidas. O nosso foco é esse. Eu quero trazer uma mensagem aqui para terminar, que está em Hebreus, capítulo 2, versículo 2, que fala assim, 1, que fala assim, a parte do 1 lá, tá, gente? Fala assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que eu quero trazer para vocês, amado, com relação ao foco? Nós temos perdido o foco do Covid-19, nós temos perdido o foco das coisas à nossa volta e nós perdemos o foco de Jesus. Nós precisamos caminhar rumo ao Senhor Jesus, focado nele. Lá no Salmo 28, versículo 8, fala para nós também com relação ao Senhor, que o Senhor, ele é a nossa força. Fala assim, ó, 28:8, o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva, ó Deus, e abençoa a tua herança. Por que eu tô trazendo essa meditação, amados? Porque se nós deixar
as brigas políticas, se nós deixarmos as brigas raciais, as brigas de gênero, né? Homossexuais com héteros, essas coisas assim, e nós focarmos no mesmo propósito, vidas serão salvas, almas serão salvas, o inferno será esvaziado. Então, amado, vamos parar com esses desentendimentos agora, nesse momento, e vamos buscar crescimentos em Deus. Vamos buscar crescimento na família, crescimento para nós como pessoa, e lembrar que a força nossa vem do Senhor. A nossa força não está no presidente, a nossa força não está lá em Brasília, a nossa força não está no seu patrão, a nossa força está em Deus. Que nós possamos realmente voltar para o nosso foco. E a você que tem alguma crença, que crê no Senhor Jesus, aproveita esse tempo de confinamento para você voltar às suas origens, voltar ao primeiro amor, para quando o portão da sua casa for aberto, as portas, as vitrines da sua loja for aberta, do seu comércio, da sua empresa, que realmente você vai olhar e vai falar assim: eu precisava daquele isolamento social para conhecer a minha família, para conhecer as pessoas à minha volta e para saber que as coisas que eu estava fazendo errado, eu não aceito mais fazer. Amém? Então é isso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue nos cobrindo, nos protegendo, lembrando que tudo que acontece na terra, no mundo, é permissão de Deus. Então vamos nos unir, vamos orar mais, vamos nos voltar para as coisas boas e deixar as coisas ruins de lado. Amém? Então, se você não me segue, segue aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e me perdoe se eu falei alguma coisa que te ofenda. É porque realmente passei esse tempo meditando e eu queria trazer para vocês. Eu estou em paz com o meu coração e peço ao Senhor que continue nos abençoando, abençoando o mundo todo. Amém?